Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre negócios, gestão, empreendedorismo, comportamento. E no dia a dia dos nossos negócios, o que mais a gente precisa? Desempenho, alta performance. E hoje o tema é bem legal, um tema que eu já estava querendo gravar há um tempo, que é cannabis, medicina, desempenho, alta performance e o dia a dia do empreendedorismo. Para falar desse tema com a gente, Dr. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade de agenda, de tempo de estar aqui conosco. E aqui no Papo Empreendedor a gente tem uma tradição. Quem se apresenta para nossa audiência, para nossa galera, é o nosso convidado. Então sinta-se em casa, muito obrigado novamente e compartilha conosco quem é o Bruno, um pouquinho da sua jornada e um pouquinho daquilo que você faz também, Bruno. Fica à vontade. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá, Felipe? E para o pessoal de casa aí que está assistindo, me conhecer um pouco mais, a gente vai se conhecer bastante hoje, né? Mas eu sou Bruno Palladini, eu sou médico de família e comunidade, essa é a minha formação médica. Eu estudo o uso da cannabis medicinal desde 2019. Então é uma área que a gente já conversa há bastante tempo e que vem ganhando muita força, inclusive no meio do empreendedorismo, né? Eu sou um médico empreendedor, então a gente vai misturar um pouco os assuntos hoje, vai ser bem interessante. Bruno, para a gente começar esse bate-papo, como foi o momento de você se reconhecer como empreendedor? Porque eu tenho amizade, converso com muitos médicos e às vezes eles falam, pô Felipe, que difícil, eu sei ser médico, eu não sei ser gestor, eu não consigo olhar para os meus números, eu não consigo ir lá para a rede social falar de negócio, porque realmente muitos médicos, pela sua vocação, curtem a relação médico-paciente, o consultório e fazem isso muito bem, né? Essa é a sua vocação, você precisa fazer mesmo. Mas como e quando você se reconheceu enquanto empreendedor, além de médico? Na verdade, eu, antes de tudo, antes de ser médico, né, eu sou uma pessoa e eu sou paciente, né, eu sou TDAH. Então, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, me faz ser mais agitado, naturalmente. E eu fui para uma área da medicina, que é a medicina de família, que é uma área que comumente as pessoas não empreendem. Ele entra, vai para o sistema público, agora tem ali o sistema suplementar, os convênios que contratam médico de família, mas ele entra naquele fluxo de venda de horas, né? Só que o meu TDAH não me deixou parar por aí. Então eu escolhi... adrenalina, né? É muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Então, apesar de eu ter escolhido uma área que foca muito na relação médico-paciente, eu não me contive em aprender só sobre medicina. E aí o que eu fui aprender? Eu falei, se eu aprender só medicina, eu vou trabalhar pra caramba, vou ter prazer na minha profissão, amo o que eu faço, porém, eu não vou ter ali, com 60, 70 anos, uma liberdade financeira, talvez, que eu almejo do jeito que eu almejo, às vezes até antes disso, né? Eu vejo a medicina como a minha profissão, sinto que eu tenho vocação para ela, mas eu sou o Bruno e uma das áreas da minha vida é a medicina. Então eu não gosto muito daquela visão de que eu sou o Bruno médico 100% do tempo. Só sou isso. É só isso, né? A pessoa quando vai se definir, quem é você? Ele fala, eu sou médico. Não, calma. Você é uma pessoa, você nasceu em tal lugar, você pensa dessa maneira. Então essa inquietação me fez começar a estudar a parte de investimentos. Então eu lancei um curso de investimentos para médicos, fui aprendendo e tudo mais, fazendo curso por aí. Gostei da área. Só que no meio dos livros de empreendimentos, de investimentos, você lê muito sobre empreendedorismo. Warren Buffett, você começa a pegar umas referências, fala, cara, parece que não é só o investimento que é legal, parece que isso aqui vai alimentar esse TDAH todo aí que eu tenho na minha cabeça. E foi aí que eu comecei a entrar de cabeça no empreendedorismo. Me ver como um possível empresário, empreendedor. Porém, hora que eu olhei para trás e falei, mas eu escolhi a área errada então, né? Porque essa área é uma das que menos tem essa possibilidade. E na verdade não. A gente tem como moldar o que a gente ama, o que a gente ama fazer, o que a gente gosta de fato, na nossa área de atuação, no meu caso foi a medicina de família, e eu adaptei para um modelo mais empresário mesmo, médico empresário, sem perder essa outra essência da relação médico-paciente, da proximidade. E, na verdade, empreender me fez ter mais disso. Porque hoje eu consigo, no meu consultório, por exemplo, atender ao invés de 30, atender 2 com 1h30 para cada um. Todos eles têm meu WhatsApp. Então, eu consegui me aproximar mais, lógico, focando em qualidade e não tanto em volume. Mas, na verdade, é uma porta que se abriu aí, é um mundo que eu não pretendo largar tão cedo, não. Na verdade, não me vejo
como um funcionário somente. Hoje eu me vejo só como empresário mesmo. Legal. Eu gosto de dizer que a gente chora ou a gente vende lenço. E sempre dá para vender lenços em todos os lugares, em todas as posições. Bruno, você, né, entrou para medicina, se descobriu empresário, e o diagnóstico do TDAH veio quando? Veio antes? Veio depois? Como que foi esse? Veio depois. Ó que doideira, né? Eu sempre fui uma criança agitada. Só que eu nasci em Conchas, né? Então, uma cidade de 15 mil habitantes. Pô, TDAH na minha infância não existia, né? Não chegou, não tinha chegado esse assunto. Não era Peralta mesmo. Eu era aquele aluno que na primeira série já tinha sido suspenso da escola, que ficava sem ter o que fazer, jogava alguma coisa em alguém. Eu era essa criança assim. A parte da atenção não era o principal problema, era essa agitação, a hiperatividade mesmo. Então, eu acabei tendo alguns problemas ali de comportamento na escola, no começo. Só que eu fui matriculado numa escola particular e meu pai falou, se você der trabalho aqui, você vai sair daqui. E a escola particular era mais legal, então tinha campo de futebol e tudo mais. Então eu segurei um pouco a bronca e meu pai sempre foi muito rígido com relação a estudo. Então se eu tinha que estudar 3 vezes mais que meus amigos, eu ia estudar para conseguir tirar as notas necessárias ali. E as pessoas só me consideravam, o Bruno não para quieto. Só isso. Ficou por isso. Eu fui me adaptando. Então, eu estudava, tinha que estudar mais do que os outros. Eu era o primeiro da sala a fazer os resumos. Então, todo mundo consumia meus resumos. Porque eu tinha que começar a estudar bem antes que todo mundo para pegar. Na faculdade, isso seguiu. E aí, quando eu comecei a ter aula de psiquiatria, aí eu comecei a falar, tem alguns diagnósticos aqui, E só que nesse tempo eu já estava até começando a tratar ansiedade, etc., porque as pessoas confundem muito, né? Hiperatividade e agitação com ansiedade. E ansiedade não. Ansiedade é medo e preocupação excessivas. Excesso de pensamento é outra coisa, né? Que é muito mais comum no TDAH. E eu tinha só excesso de pensamento, eu não ficava preocupado em excesso. E aí a gente foi prosseguindo a investigação. Eu fiz 4 anos de tratamento como se fosse ansiedade, de fato, o meu quadro. E aí eu fui num psiquiatra que falou, cara, você já pesquisou se não é TDAH? E aí a gente foi investigando, fiz com um psiquiatra, fiz com um neuro meu diagnóstico, e aí a gente fechou. Mas nisso eu já tinha me formado, já tinha feito todas as minhas coisas aí. E logicamente não é a pauta principal, mas é uma linha tênue entre a ansiedade e esse excesso de pensamentos. Como uma pessoa que obviamente não tem a expertise da área médica que você tem, consegue diferenciar se eu só tô com muito pensamento ou pensamentos preocupantes? Na verdade é o caráter do pensamento. Então, normalmente na ansiedade, você tem de fato uma preocupação. Tipo, eu vou no podcast amanhã, eu não consigo dormir porque vai que alguma coisa dá errado, vai que eu falo virado para cá e não aqui, né? O cara do som já me xingou ali. Mas é exatamente isso. Esse medo das coisas darem errado. Aí com isso você tem muitas sensações ruins, aí taquicardia, palpitação, sudorese, começa de fato a atrapalhar muito a sua vida. Isso é um sintoma mais ansioso. O excesso de pensamento é você deitar na cama e ficar ali pensando, não de forma negativa, não com medo, só pensando demais. Então, por exemplo, quando eu tinha uma viagem para fazer, eu ficava a semana inteira pensando naquilo, mas não achando que ia bater o carro, não com medo de algo ruim acontecer. Era só um excesso de pensamentos. Qual que é o problema nisso tudo? O TDAH, ele a gente pode considerar ele um extremo da normalidade. Então, tem muitos sintomas de TDAH que você vai ter. E às vezes você não é. Você pode ser também, mas às vezes não é. Sim. Tá? E a própria sociedade atual faz com que a gente tenha um pouco desses sintomas. Não seja TDAH, mas tenha sintomas parecidos. Como o excesso de informação que a gente recebe, o excesso de estresse. Tudo isso gera com que você fique mais agitado. Você está com o celular na mão, fica chegando coisa o tempo todo. Então, começa a misturar o que é ansiedade, o que é a normalidade da vida atual e o que é um transtorno de fato. E é bem chatinho o diagnóstico, porque você tem que diferenciar entre as 3 coisas. Um ponto importante, o TDAH, ele é TDAH, ele não se torna e ele não se cura. Ele não deixa de ser, ele não tem TDAH, ele é. O cérebro dele funciona de uma maneira diferente. Não melhor nem pior, diferente, né? Então, um dos pontos cruciais que a gente descarta, às vezes, o diagnóstico, é que tem que ter começado na infância. Então, tem que ter começado antes dos 12 anos a gerar algum desconforto, a atrapalhar de alguma forma a rotina. E esse pico de pessoas, né,
se reconhecendo, ou diagnósticos de TDAH, na sua visão, é porque está sendo feito o diagnóstico de forma correta? Existe uma confusão, claro que não existe uma regra, né? Não dá pra gente generalizar. Está sendo feita uma confusão de pessoas que estão ansiosas ou que estão num momento da vida diferente, ou realmente as pessoas estão tendo mais TDAH mesmo, estão se diagnosticando? Na verdade eu não acho nem que seja que tenha mais, é só que estão descobrindo que são, né? Tem muita gente descobrindo que assim como no autismo também. Tem muito adulto sendo diagnosticado com autismo, porque 30 anos atrás ninguém falava, não era tão reconhecido assim. Só que também acontece o sobrediagnóstico. Um diagnóstico que na verdade não existe, que é feito numa consulta de 15 minutos e é o diagnóstico para a vida. É o que eu falei, ou você é ou você não é. Como que você vai diagnosticar alguém em 15 minutos, falar, é o seguinte, você está nessa caixinha e você vai ficar nessa caixinha para sempre. Não tem cura, né? Então é um diagnóstico que tem que ser cauteloso. O que acontece é que a pessoa vê um meme no Instagram. Às vezes eu posto um meme no meu Instagram, o meme viraliza, e tem gente lá falando, certeza que eu sou TDAH, vou iniciar meu tratamento. Tem gente que faz tratamento por conta. Então tem que tomar muito cuidado. A avaliação do TDAH para diagnóstico é coisa de consulta de 1h30, mais 1 hora de retorno, mais testes e por aí vai, para você ter certeza do que você está falando. É um processo complexo, né? E aí tem a galera se automedicando, né? Tem a galera do Venvance que o fato é que ele é gostosinho, né? Dá uma alta performance boa, mas para quem não tem o diagnóstico, ele vai ter um prejuízo no curto, no médio e no longo prazo. Né? E na verdade, os empreendedores aí que estão ouvindo, é muito comum os de Venvance no empreendedorismo. Você vai na Faria Lima lá, todo mundo tem uma caixinha na casa. O que a gente sabe? O Venvance utilizado por quem não é TDAH, ele deixa a pessoa mais ligada, ela fica ali as 3, 4 horas que ela tem que ficar, mas o desempenho não melhora. Então, por exemplo, o desempenho de memorização foi igual se ele usasse ou não o Venvance. Quem legal. é TDAH e aí se adapta ao Venvance, aí sim tem melhora de desempenho, porque aquele cérebro de fato estava disfuncional perante o que ele precisava. Então, às vezes a pessoa fica agitada, igual uma anfetamina mesmo, é uma anfetamina, igual um rebite de caminhoneiro aí, e fica agitado achando que está rendendo. Porque ele regula o nosso consumo de dopamina, né? Isso, na verdade ele regula os níveis, né? Só que ele leva a um nível, para quem tem um nível já ajustado, ele leva a um nível excessivo, né? E aí você fica ali muito motivado com uma tarefa que teoricamente é chata, por exemplo, uma parte burocrática, um negócio que você tem que entregar rápido. O TDAH ele tem menos dopamina, aí quando ele usa, ele regula. Aí tem um funcionamento que a gente considera um funcionamento interessante. Por isso que melhora desempenho em um e outro só dá colateral praticamente. Eu já tomei e a sensação foi legal porque virei uma máquina, um esquilo de produzir e que eu já tenho uma tendência a curtir estar em alta performance. Então, se o Bruno não tá no meu ritmo e você já não tá no meu ritmo e são realidades diferentes, né? Sim. Aí com o Vervan você falou, mas o Bruno é muito lerdo, ele tá muito devagar, ou eu que tô muito rápido. Exatamente. Mas obviamente não era necessário. Foi só uma experiência pontual. Bruno, em que momento você falou, eu vou começar a olhar para o cannabis como uma ferramenta aí, de resultado e de avançar nessa área? Hoje você produz muito conteúdo, né, na internet sobre isso. Como que foi esse pontapé? As pessoas imaginam que é pelo caminho natural aí da coisa de conhecer o uso recreativo e depois me interessar e aprofundar. Na verdade, eu conheci sim o uso recreativo durante a faculdade. Faculdade a gente conhece muita coisa, a gente tá tudo certo. Conheci sim esse uso, não me adaptei, não gostei, usei 1, 2 vezes, não foi uma experiência legal, me gerava muito relaxamento e eu queria ficar ligado, prestando atenção, fazendo as coisas e me deixava, muito down. Então não foi uma experiência interessante, mas nada contra também. Aí eu me formei, fui convidado para fazer um curso, tive essa sorte de receber um convite do nada de uma pessoa que me conhecia, um médico já formado, que ele entrou numa empresa que importava os produtos à base de cannabis, né? Que é o termo correto, não é cannabis medicinal, apesar de todo mundo entender assim. Legal. Produto de cannabis é o termo da Anvisa, né? Seria isso. E aí ele foi nessa empresa e começou a ministrar cursos. E aí ele me chamou,
eu fui, na época tinha um custo, aí alguém pagou, não foi, ele me falou, vem aqui que vai ser de graça para você. Eu peguei e fui e conheci, só que era muito caro. Então, em 2019, custava aí R$1.500, R$2.000 no mês um tratamento desse. Falei, pô, eu tô indo trabalhar numa área que vai atuar principalmente no SUS, ainda não empreendia, né? Vou trabalhar no SUS, como que eu vou aprender, para que eu vou aprender uma medicação que custa R$2.000 no mês? Então, isso aí ficou em stand-by, eu atendi alguns pacientes no particular que vieram pela empresa, que já me conheciam, esse tipo de coisa, né? Que conheceram ali no curso e por aí vai. Depois, em 2021, eu me vi numa sinuca de bico. Eu tive um burnout e eu falei, pô, agora eu preciso de tratamento para dormir, etc. E também para o TDAH. Só que o Venvance e a Ritalina, que são as duas medicações principais, elas me davam muita agitação. Então piorava a agitação, apesar de melhorar o foco, mas o foco não era o problema, era a agitação mesmo, né? E aí eu tava dormindo mal, eles pioravam o meu sono, eu falei, pô, não é esse caminho. Aí eu já tinha usado alguns antidepressivos, não tinha tido tanto resultado no sono também. Falei, ou é Rivotril e Zolpidem, ou eu vou para cannabis. E aí eu voltei a me aprofundar no assunto. Eu falei, vamos ver como tá esse cenário. Eu vi que estava mais barato, que a Anvisa estava aprovando ao invés de 6 meses, 10 meses para chegar, estava chegando em 15 a 25 dias, tinha muito mais produtos, a coisa melhorou de fato, o cenário todo melhorou. O tratamento que era 1.500 por mês passou a ser 200 por mês. Eu falei, agora cabe estudar um pouco mais isso, né? Eu já estava em burnout, eu falei, eu já vou querer empreender, então vamos testar em mim primeiro. E aí eu, lógico, procurei um médico, ele me prescreveu, comecei a fazer uso, cara, melhorou muito a minha vida, evitou de eu entrar num Zolpidem ou num Rivotril, que são boas medicações, mas por bula elas podem ser usadas por 4 semanas, não é o que a gente vê, as pessoas usam por anos e anos e anos e anos, né? Você provavelmente conhece algumas pessoas assim, Sim. Que usam de longa data, mas por bula é 4 semanas. O Zolpidem é aquele que gera meme, que o pessoal fala, tomei o Zolpidem e comprei um cavalo. Isso, é isso. E tem essa sonambulia que é um colateral mesmo. Então eu evitei de ir para uma medicação dessa porque minha insônia não ia melhorar em 30 dias, né? Eu ia ter que usar mais tempo. E ainda me deixou mais estável do que qualquer outra medicação. Quando eu senti na pele essa melhora no sono, na ansiedade, até na parte intestinal, que eu nem queria melhorar, mas melhorou. A hora que eu vi o potencial disso, eu falei, não, é aqui que eu vou, porque aqui, de fato, tem muita gente que pode se beneficiar. E, além disso, e não vejo nenhum problema disso, eu olhei e falei, pô, como que tá o mercado disso? Pouca gente fala disso. Até tinha gente prescrevendo, mas pouca gente se expondo, por receio, por medos. E aí eu dei a cara a bater e por isso que a coisa andou bem. E aí eu fui me aprofundando. Hoje eu falo de cannabis o dia inteiro aí na minha vida. Legal. E aí, só pra gente trazer esse paralelo, claro que quando a gente fala de pesquisa científica e de estudos, vão ter N questões, né? Mas se a gente pudesse fazer um comparativo nesse caso em específico, entre o Zolpidem, o Rivotril e a cannabis, os efeitos colaterais de longe são muito menores e os impactos positivos muito maiores, correto? Na verdade, o impacto positivo depende da indicação do uso, né? Por exemplo, se é uma pessoa com uma insônia pontual, o Zolpidem e o Rivotril podem ser bem indicados. Eu falo, nenhuma medicação é ruim, o Venvance não é ruim, o antidepressivo não é ruim, desde que bem indicados e que tenha se ajustado à vida daquela pessoa que está utilizando, né? Que não foi o meu caso, eu não me dei bem com eles, por exemplo. Mas, apesar de não gostar de comparar melhor ou pior, se a gente for pegar efeito colateral, bem menos, tá? Certo. Risco de dependência química, não tem nenhum paciente que fez uso medicinal até hoje registrado dependência química. No Rivotril, no Zolpidem, a gente tem dependência química. Eu já vi paciente usando 12 do Zolpidem por dia. É muita coisa mesmo. A pessoa fica dependente. Venvance tem sim potencial de dependência. Então, são medicações que tendem a dar um pouco mais de colateral. Quando a gente pensa nos produtos de cannabis, a gente pensa em dor de cabeça leve, diarreia leve. Se tiver ali, dependendo da composição, pode dar uma tonturinha, uma queda de pressão, mas tudo isso tende a se estabilizar com o tempo de uso, coisa de 1 semana já tende a melhorar muito, 3, 4 dias, na verdade. E além disso, se você tem um paciente perto de você vai, por exemplo, se eu te atendesse, você vai me falar, Bruno, eu estou usando de manhã e à noite e de dia eu estou ficando com sono. Eu diminuo de dia e aumento à noite, porque normalmente é líquido o produto. Sim. Então eu tenho esse manejo. Só que aí você precisa do paciente perto, né? Que é onde entra a questão do consultório particular, para mim,
eu consegui oferecer um melhor cuidado. Se eu atendesse 30 por dia, em 20 dias no mês eu atenderia 600 pessoas. Como que eu vou dar meu WhatsApp e acompanhar a cada 3 dias todo mundo? Não tem como. Para 60 pessoas já é angustiante. Já né, é. Não, eu tava aqui esperando para começar, já tinha um monte de gente me mandando mensagem. Então a gente buscou essa forma porque é a forma que eu acredito ser melhor. E acredito, né? Eu gosto bastante de estar na posição de fazer perguntas até simples para nossa audiência, para ser didático. A cannabis comercializada para fins medicinais ou, né, o produto de cannabis, como você citou, ela não é a mesma maconha, correto? Ou tem ou não é? Não tem alguma coisa que é diferente ou não? É pergunta de curiosidade mesmo. Sim, não, e essa pergunta ela é bem válida, porque é a pergunta que vários médicos que trabalham com cannabis não vão saber responder com clareza. O que acontece? A espécie vegetal é a mesma. Então, cannabis é cannabis. Daqui, da Tailândia, de qualquer lugar. Maconha é apelido ou não? Maconha, na verdade, não, tá? Isso aí envolve uma questão social, racial e cultural. Tá. Maconha tem uma origem mais afrodescendente, a palavra em si, enquanto cannabis é uma palavra de origem latina. Legal. Então, na verdade, isso aí é até um pouco para desconstrução social da questão dos negros, né? Como se maconha fosse ruim e cannabis fosse boa. Não, mas é a mesma coisa. É a mesma. Cannabis sativa é o nome da espécie, tá? Certo. Então, é a mesma espécie vegetal. Porém, a gente tem diferentes cepas de cannabis. Seria, por exemplo, vamos pensar, igual uva. Que a gente tem, uva é uva, mas a gente tem a uva, a Carmener, a Merlot e por aí vai. Então a gente tem várias cepas de cannabis. E elas têm, além de cheiros e sabores específicos, ela também tem uma apresentação física diferente uma da outra. Às vezes tem umas mais arroxeadas, outras mais esverdeadas e por aí vai. Só que ela também tem composições diferentes. Então a gente tem alguns, vamos falar tipos, entre aspas, de cannabis, que produzem mais canabidiol, que é um dos componentes dela, do que THC. O THC é o que dá, quando em excesso, dá o efeito de ficar high, de ficar chapado, né? Então ela tem mais canabidiol e menos THC, tá? E tem outras cepas que tem muito THC e pouco canabidiol, né? Então elas vão gerar efeitos diferentes. Mas o uso medicinal, ele pode ter qualquer composição. Existem pacientes que usam alto THC, porque precisam por algum motivo. A gente pode até falar disso depois. Existem pacientes que usam alto canabidiol. Então, e tem pacientes que usam um blend dessas duas composições para chegar numa proporção ideal para ele. Então, a planta é a mesma, porém, o processo para fazer um produto, ele já é mais elaborado. Tem toda a questão de descarboxilar os componentes, de você ter ali uma certeza do que tem naquele produto que você está recebendo. Tem uma regulamentação da Anvisa, ou no caso das associações que são semelhantes a ONGs, tem pelo menos um respaldo jurídico, eles têm um laboratório, esse tipo de coisa. Então, apesar de ser a mesma planta, o uso adulto que a gente fala, a gente nem fala tanto uso recreativo. Ele tem alguns riscos, sim. Como, por exemplo, acesso a matérias contaminadas. Então, você não sabe onde foi plantado aquele que você comprou na esquina. Certo. Né? Às vezes ele vem prensado com galho, com barata, com inseto, esse tipo de coisa. E aí você tem esses problemas, né? De esquentar isso, aí você faz uma combustão. Aí a combustão gera uma fumaça muito, muito quente, isso prejudica a mucosa oral. Você tem também dano pulmonar, às vezes por infecções fúngicas, esse tipo de coisa, que está ali no meio, que não é para você ter num tratamento médico. Eu fui recentemente para São Tomé das Letras e... Lá é o core de várias coisas, né? E aí tinha uma senhora perguntando na barraquinha de brisadeiro se era prensado ou orgânico. Eu falei, ué... Tá bom, né? Passei... Exigente. Era uma sommelier. Uhum. Mas puxando esse gancho, em que caso seria prescrito uma dosagem com THC mais elevado? Eu faço essa pergunta porque em algum post eu li recentemente alguns estudos sobre
a eficiência de até mesmo alucinógenos para questões de saúde mental e ocupacional no geral. Então, por isso que eu puxei esse gancho. Se você pudesse dar um exemplo de por que, em algum caso, precisaria essa administração do THC maior. Tá, o THC maior, ele vai ser indicado, por exemplo, em alguns casos oncológicos, então o paciente está com muita náusea e vômito por causa da quimioterapia. Quando eu preciso de um ganho de peso do paciente, você fala, pô, ganho de peso é horrível, né? Fala isso para um senhor que está com 40 quilos porque está na químio. Né? Para ele é ótimo ele ter apetite. Ele ter larica não é tão ruim, né? Se a gente for parar para pensar. Num paciente que está com muita dor crônica, né? Então tem dor crônica, não melhorou com alto canabidiol, não melhorou com os dois em proporção balanceada, a gente pode ir introduzindo aos poucos cada vez mais THC. O THC ele é mais analgésico, tá? Então a gente tem várias possibilidades de uso aí do THC. Esclerose múltipla precisa de uma boa quantidade de THC. Normalmente doenças neurológicas assim, o próprio TDAH, a composição que foi feito o melhor estudo é com uma proporção igual de canabidiol e THC, para induzir esse relaxamento. O THC ele gera mais relaxamento do que o canabidiol. O canabidiol, ele melhora, por exemplo, a ação em receptor de serotonina. Então, ele gera bem-estar, ele reduz a inflamação, ele é anticonvulsivante, ele tem várias ações muito interessantes também. Mas o THC, ele é muito terapêutico também. Na maioria dos casos, a gente usa pouco THC, mas tenta usar um pouco pelo menos. Sim. Mas tem alguns casos que a gente tem que subir até igualar ou às vezes até passar um pouquinho a dose de canabidiol. E Bruno, como você vê o cenário atual, tanto da sociedade quanto da sociedade médica em relação à cannabis? Eu acredito que a gente tem a tecnologia, a rede social, ela viabiliza progressão social mesmo, né? E eu vejo esse tema sendo tratado com mais naturalidade, mas você que está imerso nessa área, como que você vê tanto o cenário da sociedade médica no geral, como a sociedade como um todo? Você que teve coragem de dar a cara a tapa, né? Porque aposto que no começo foi um pouco difícil, não foi? Ou deve ter tido algum momento de crítica ou não, foi de boa? Na verdade, como eu já tinha vendido o curso de investimento lá atrás, eu já tinha perdido aquele medo do story e do Reels, né? Já tinha feito alguns vídeos, já tinha gravado algumas coisas. Então eu falei, pô, eu vou ter que empreender, eu tô em burnout, então eu vou ter que sair desse emprego que eu tô, no formato que eu tô. Não tem espaço para eu ter medo. Se os outros julgarem, paciência. Para vocês terem ideia, minha família nem sabia que eu sabia trabalhar com cannabis. Lembra que eu vim de uma cidade de 15 mil habitantes. No dia seguinte, eles entraram no Instagram, tava lá eu falando de cannabis. Meti o louco mesmo. E eu vejo isso que foi bem tranquilo. Eu falo que eu sofri mais hate do pessoal que são aqueles ativistas ferrenhos, que levam muito para o lado do prensado, até porque eu entendo, o prensado é o que o pobre muitas vezes consegue acessar. Então, falar mal do prensado também causa um impacto social bem negativo do lado deles. Peraí, vamos lá. Esse hate foi porque você falou mal ou criticou o prensado? Falei que seria melhor ter um produto regulamentado, certinho, bonitinho. E o ativista falou, pô, o cara que não tem acesso a esse produto deve usar. Ele não falou assim, né? Hate não é com tanto argumento assim, mas teve ali... Sendo educado. Teve algumas pessoas que não concordaram e tá tudo certo, né? Mas eu como médico, eu tenho a minha parte técnica que eu tenho que fazer, né? Eu falo que minha posição técnica, ela tem que ser uma, e minha posição social e política pode ser outra. Tem que estar alinhado, não pode estar uma contrária à outra, mas são coisas diferentes. A hora que eu escrevo numa receita, eu tenho que saber o que eu estou passando pro meu paciente. Né? Não tem jeito. Eu tive mais problemas, e não foram muitos também, com o pessoal mais ativista do que com pessoas conservadoras. Não foi algo que foi difícil, não. Foi bem tranquilo. A única coisa é que provavelmente essas pessoas que são muito conservadoras não gostam do meu conteúdo. E aí tá tudo certo, ele não precisa gostar mesmo. Só deixar de seguir. Ele nem segue, normalmente ele nem segue, né? Então é bem tranquilo. Agora, da parte da sociedade médica, a gente tem hoje menos de 3% dos médicos prescrevendo esse tipo de medicação para tratamento do paciente. A gente não é prescritor, tá? Tipo, eu cuido de pessoas. Se a cannabis for um meio para eu cuidar dessa, beleza. Eu não gosto muito desse nome prescritor, né? Porque a gente cuida de gente e eu não caso com aquela medicação. Vou usar o que fizer mais sentido para aquele quadro.
Então são poucos médicos prescrevendo, a maioria com abertura para ouvir sobre o tema, alguns dispostos a aprender. Eu tenho uma mentoria com 130 médicos que buscam aprender sobre o uso de cannabis nos pacientes de forma aprofundada. Porém, tem algumas áreas da medicina que ainda vêm com preconceito. Tem um pessoal da psiquiatria que é bem contrária, principalmente o pessoal ali mais ligado à Associação Brasileira de Psiquiatria. O próprio Conselho Federal de Medicina não é tão favorável, mas tem aberto cada vez mais espaços. Então eu vejo que é um caminho que, se a gente olhar para os Estados Unidos, foi assim para vários países que regulamentaram muito bem o uso da cannabis para fins terapêuticos, é um caminho que todos seguiram. Primeiro, você vem ali para condições pontuais. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, já tem distribuição no SUS, só que para 3 condições só super raras, que são quadros convulsivos muito graves. Então, quase ninguém tem acesso, mas já tem distribuição no SUS. Aí a gente tem depois uma maior abrangência para outras doenças. Aí entra ansiedade, entra dor, entra insônia, entra Alzheimer, entra autismo e por aí vai. Depois você começa a ter uma abertura pro THC, né? E depois você tem um uso muito bem regulamentado. As ONGs fazem um papel, as associações têm um papel bem importante nisso, porque elas vão dar acesso para aquela pessoa que só tem acesso ao prensado e não vai dar um prensado para o filho com autismo, né? Então, eles fornecem essa possibilidade de serviço social, né, mesmo. E depois a gente tende a ir, sim, para um processo de abertura até do uso adulto. Isso é o caminho natural. O que acontece? As pessoas não enxergam isso e não olham para os outros países e falam, pô, é isso que aconteceu em todo lugar. E eles querem pular do CBD, só do canabidiol, que ninguém fala até que já quer pular para legalização. Então é um processo que ele vai ser natural. A aceitação hoje, mais de 70% dos brasileiros são a favor do uso medicinal. Se você perguntar do uso recreativo, ainda não é a maioria, mas a tendência é que isso vá aumentando. Que eles entendam que do mesmo jeito que álcool é liberado e que gera muito mais prejuízos, talvez a cannabis ser liberada não seja tão ruim assim, talvez tenha até alguns benefícios como a gente vê em alguns países. Né? Mas é uma abertura que está tendo, sabe? Não é algo tão fechado mais hoje, é algo mais... Os pacientes chegam bem curiosos, assim, é uma terapia que os pacientes buscam. Eles chegam assim, eu quero tratar com cannabis, aí você vê se tem indicação ou não. Mas eles chegam pedindo, que antes acontecia com tarja preta. Então, 5 anos atrás, você ia no posto de saúde atender... A senhorinha lá chega, eu quero aquele da receita azul, né? Que é o Rivotril, por exemplo. Agora ela vem e fala, me tira do receita azul, pelo amor de Deus, não consigo largar. Né? Então tem. E você acredita que a população no geral está caminhando para esse olhar de fugir de tratamentos convencionais? Não que os tratamentos convencionais sejam errados, incorretos, mas olhando para a causa, ao invés de olhar só para a consequência, você no consultório tem visto esse movimento do paciente com a cabeça um pouco mais aberta, pensando em outras possibilidades? Sim, tem muito paciente que busca ou porque quer parar com o tratamento convencional ou porque de fato não quer nem tentar esse tratamento porque já viu uma mãe dependente de alguma medicação ou alguém tendo colateral, mas reforçando, não são medicações ruins. Sim. Tem vários pacientes, inclusive, que a hora que a gente estabiliza o quadro, ele está usando um convencional e o produto de cannabis. Eles não são excludentes, tá? De maneira alguma, e antidepressivo ajuda muita gente, estabilizador de humor ajuda muita gente. Cannabis não resolve tudo como algumas pessoas fingem que resolve, não resolve tudo. Né? Tem gente que fala, vê um estudo em rato que cannabis melhora a pele que está ressecada. Ele posta no Instagram como se de fato melhorasse. A gente não sabe ainda, né? Acho que é uma polêmica que houve com o ozônio também, né? Principalmente na pandemia, que tem os efeitos positivos, sim, mas às vezes as pessoas colocaram como solução de todos os problemas e aí virou o que virou, né? A polêmica total, né? E aí começa a virar... Se a gente começa a fortalecer um lado sem embasamento científico, a gente começa a cair no mesmo lugar das terapias dos charlatões, né? Sim. De coisas que não resolvem, que são legais de usar. Eu uso CBD, tá? Mas e aí? Tá resolvendo? Tá ajudando de fato? Então a gente não pode cair nesse mundo do charlatanismo. A gente tem que seguir a ciência. A ciência demora para evoluir, né? Não é do dia para a noite. E que tá certo, né? Precisa ter validação, né? Precisa ter validação, né? E os próprios produtos que vêm para via importação ou mesmo
enfim, em outras formas, né? A gente tem que tomar um cuidado. Não é porque tem o produto que ele de fato vai ajudar em tudo aquilo. Porque você pega um catálogo de uma empresa representante, eles vão lá e falam, ó, trata tal coisa, esse canabinoide, porque tem outros, né? CBD, THC, mas tem canabigerol, canabinol, são mais de 125. Aí eles pegam um que não tem nenhum estudo clínico e falam, resolve isso aqui. Não, mas quem falou? Não está escrito em lugar nenhum isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado até com o que está vindo para saber falar, não, essa empresa é séria, ela está trazendo o que tem evidência científica, essa aqui está querendo só vender. E já puxando o fio, né, do estudo clínico, como que você vê, né, ou como a gente poderia explicar para nossa audiência de forma mais didática, né, e leiga, os efeitos da cannabis no cérebro? Você falou, ele age no receptor de serotonina, pensando que o nosso público não conhece o cérebro. O que acontece? Eu sei que tem diversas reações, né, porque depende da patologia, mas o que acontece no cérebro da pessoa quando ela é tratada com o cannabis? Tá. Então, antes da gente ir para o tratamento com cannabis, eu vou tentar ser o mais simples possível Boa. aqui. Qualquer coisa vocês perguntam depois nos comentários, no direct, a gente vai batendo papo. Mas o que acontece? A gente tem dentro do nosso organismo um sistema chamado sistema endocannabinoide. Então, do mesmo jeito que a gente tem sistema cardiovascular, que tem o coração, os vasos, veias, artérias, etc., a gente tem um sistema endocannabinoide. Só que ele não tem nenhum órgão específico, ele se correlaciona com outros sistemas. Então, ele está, por exemplo, regulando algumas atividades do cérebro. Ele, como, por exemplo, até controle de temperatura. Tá? Ele está regulando pressão. Ele está regulando questão de relaxamento muscular e inflamação. Então, ele atua na regulação de dor, na regulação até de consolidação de memórias e muitas coisas. Esse sistema, ele existe independente de você consumir cannabis ou não, de qualquer via que seja, tratamento ou uso adulto. Tá? Então, ele existe. Então, quem tem preconceito com THC, saiba que você produz algo muito parecido com THC dentro de você, que chama anandamida, que é uma substância. Tá? Essas substâncias produzidas se ligam aos receptores que tem no cérebro, como se fosse uma chave fechadura. Ele entra ali e, de fato, ativa, abre aquela porta, né, entre aspas. Quando a gente usa um canabinoide da planta, seja num tratamento ou num uso adulto, a gente tem como se fosse uma suplementação desse sistema. Então, de vez de eu ter que produzir tudo, porque às vezes eu não produzo o suficiente, eu vou lá e trago de fora uma certa quantidade. Então, é como se fosse uma reposição. Tanto é que tem país que encara como suplementação. Nos Estados Unidos é um nutracêutico, não é nem a FDA Drugs, né, que avalia medicamentos que avalia. Ela fica ali junto com o whey protein. É isso que eu ia falar. Tá junto com o whey e a creatina, na mesma prateleira. Então, é como se fosse uma suplementação mesmo. E esses canabinoides da planta também se ligam nesses receptores do sistema endocannabinoide e em outros. E aí eles vão fazer o quê? Por exemplo, o canabidiol vai atuar em serotonina. Serotonina está relacionado com o bem-estar, com a sensação de que está tudo bem. O THC vai atuar, por exemplo, em glutamato. Glutamato é o que deixa o nosso cérebro mais excitado. É ele que deixa o nosso cérebro ligadão, assim. Então, numa ansiedade, esse glutamato tende a estar aumentado, né? Então, você reduz esse nível de glutamato, dependendo da quantidade de THC. Então, dependendo da proporção e dos canabinoides que eu uso, ele tem ações diferentes. E aí vai desde a ação anticonvulsivante até a ação de redução de ansiedade, de mudança de apetite para mais ou para menos. Por que muda o apetite? Porque atua no centro da fome. Então, no centro do nosso cérebro da fome. Eu falo centro da fome como se todo mundo fosse neurologista, né? Nem eu sou, tá? O pessoal da neuro aí até me desculpa aí. Mas ele atua de diversas maneiras. Então, se eu te falar, atua dessa maneira, eu tô mentindo. Tem mais de 30 receptores aí que a gente já sabe que CBD e THC atuam. Então, é muito complexa a rede mesmo. Porém, a gente sabe que tem diversos efeitos terapêuticos a depender da proporção. Então, eu posso ter, por exemplo, THC gerando relaxamento muscular, porque ele vai atuar também a nível muscular. É bem interessante, assim, só que é um assunto muito extenso. Ele não é tão linear, ele é mais uma rede do que uma causa e um efeito, diretamente. Legal. Uma pergunta que eu nem sei se pega, mas o volume
de ingestão, ele pega, por exemplo, um toxicológico? Eu não sei nem se toxicológico pega CDB. Pega THC. É? Pega THC. Ele pega, dependendo da quantidade que você utilizar, mas mesmo os produtos com baixa quantidade de THC, eles pegam um toxicológico. E aí é uma pergunta que tem que estar presente na consulta. Você faz toxicológico? Porque quem faz? Motorista de caminhão e ônibus. Deve ter bastante aí que lida com esse tipo de público, pelo menos. A gente tem pessoal que presta concurso, alguns concursos públicos da polícia, etc., pedem toxicológico. Algumas empresas ou profissões de risco também exigem. E aí, o que o paciente tem que fazer? Tem produto sem THC, nenhum, que dá para utilizar, né? Pode ser uma opção. Só que, às vezes, o cara tem uma esclerose múltipla e precisa do THC. Não tem jeito, né? E ele está prestando um concurso público, por exemplo. E aí eu vou dar sem THC, não vai ajudar ele, né? E aí o que ele pode fazer? Ou entrar com um recurso para tentar, mesmo assim, manter a sua vaga, ou ele avisar antes que ele vai fazer o uso. Por exemplo, quando o cara trabalha numa plataforma de petróleo, ele avisa o supervisor, tive indicação, vai acusar um toxicológico. Tranquilo? Aí tem relatório médico e tudo mais, tranquilo. Geralmente, Detran e a maioria das empresas, quando o paciente fala antes, normalmente é tranquilo. O doping meio que não tem jeito, porque doping é assim, tem um cara doido para pegar sua medalha ali. Se você der uma brecha, ele vai entrar com processo contra o ADA se derem a medalha para você tendo sido acusado de alguma coisa, né? Então a gente toma um certo cuidado com relação a isso. Legal. E Bruno, hoje no consultório, quais são as principais patologias que tem sido prescrito o uso da cannabis? Vou falar do meu, tá? Boa. O meu consultório... Pra amostragem, né? Porque assim, tem o que, se a gente for ver o que é mais prescrito, a gente tem bastante prescrição. Aqui no Brasil, mais prescrita para ansiedade, no meu consultório também. É o que chega mais, até pelo número de pessoas ansiosas, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Não sei se você sabe disso, mas o país que consome mais ansiolítico do mundo. É doideira isso. Então, a ansiedade chega muito insônia, que às vezes está associado com ansiedade. Chega bastante dor, tá? E aí começam a vir as doenças neurológicas. Aí entra autismo, Alzheimer, Parkinson, que aí entram nesse segundo momento. Mas se você for num consultório de dermatologia, vai ser psoríase, por exemplo. Para mim já não chega tanto, né? Ferida, esse tipo de coisa. Tem muitas frentes de uso, mas se a gente for pensar em proporção, de fato, ansiedade, dor crônica, que aí pega todos os tipos de dor crônica, desde artrite, fibromialgia, lesões de coluna, neurocirurgião tem usado muito, né, para evitar a cirurgia ou até no pós-operatório. E depois vem as doenças neurológicas aí, autismo, entra a epilepsia também, que essas condições, apesar de ser muito utilizado, elas têm menos população mesmo que tem, né? Então acaba utilizando mesmo. TDAH tem tido uma procura grande, mas nem sempre tem indicação. Normalmente a indicação é utilizar os medicamentos convencionais e só se não funcionar a gente passar cannabis. E tem tido uma procura pelo pessoal do desempenho. Então tem cada dia mais chegado atletas de alta performance, empresários buscando performance. Porque assim, quando você pensa em algo que pode reduzir sua ansiedade e naturalmente ser menos ansioso, você tem mais foco. Além disso, além de mais conforto, né? Além disso, reduz as inflamações. Então você está ali num cara todo tenso, trabalhando numa big corp aí da vida. Ou mesmo depois de um treino de corrida extenuante. O cara está se preparando para ele, se reduzir uma inflamação é muito bom. Além disso, você pega um fisiculturista, que ele precisa se alimentar de 4, 5 mil calorias. O cara não aguenta mais ver comida na frente. Você aumenta o apetite dele de uma forma mais natural. Você consegue diminuir a sensação de dor daquela pessoa. E você ainda melhora a recuperação muscular por causa de uma noite bem dormida. Então, você tem tantos benefícios numa coisa só. Claro que nem sempre você atinge todos os benefícios. Claro. Mas são tantos potenciais benefícios que essa galera tende a procurar. A gente só é autorizado a prescrever se existir uma condição clínica. Então, se você chegar lá, não, Bruno, eu estou super bem, eu quero usar cannabis para ver se eu fico melhor. Teoricamente, não é uma prescrição que deveria acontecer. A gente prescreve para condições, mas o atleta ele tem dor crônica. Né? O executivo ele tem estresse crônico, ele tem burnout, ele tem várias outras questões de ansiedade. Então, normalmente, o paciente acaba se encaixando também numa outra frente. Mas você vê que ele está buscando ali por
querer se sentir mais confortável e com mais desempenho. Tem uma procura bem grande. E como que você vê esse pódio do Brasil como um dos países ansiosos? O que você sente em relação... Acho que é uma questão social, cultural, isso é fato. Mas como que a gente sai desse pódio, né? Que não é um dos melhores pódios para estarmos, né? Cara, para sair teria que acontecer muita coisa, cara. Teria que ter desde educação financeira na escola até uma educação médica que evite ao máximo as medicações que são de fato danosas ou que geram dependência ao longo do tempo. Então tem um lado da medicina que é tipo assim, só vou prescrever isso aqui em último caso. Sim. E tem um lado que você chega lá, o cara já tá com a receita pronta para te dar, né? Então a gente tem que começar a jogar um pouco mais pro lado de tomar cuidado com determinadas medicações. Mas assim, envolve tanta coisa. A incerteza política que a gente vive sempre, não é de agora, essa dualidade, polarização, o excesso de informação. Eu acho hoje difícil a gente sair sem uma atuação global. E também tem uma questão. O Brasil é um dos países que mais consome, é o país que mais consome ansiolítico, mas é um dos maiores países do mundo também. Não tem como Portugal passar a gente, não tem como. Tem que olhar a relação habitante, tem que ver proporcional, mas mesmo proporcional é uma proporção bem grande, assim. Legal. A gente tem uma questão de sobrepeso que está cada vez aumentando mais. Hoje, ali, 20% a 30% das crianças têm sobrepeso ou obesidade. Isso é bem preocupante, porque é o caminho que os Estados Unidos fez. Hoje você vai lá, você vai no McDonald's, o cara está com 4 Big Mac. Fala, cara, como que come tudo isso? E come todo dia, às vezes, né? Sim. E a gente tá tendo isso e as questões de saúde mental. Só que aí vem desemprego, vem questões políticas, insegurança e por aí vai, né? Muito bom. Muitas coisas envolvidas. Bruno, se você tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo e voltar para tomar um café com o Bruno de alguns anos atrás, você falaria alguma coisa para esse Bruno de lá de trás? Cara, alguma coisa com certeza eu falaria, mas eu falaria para seguir firme na questão do empreendedorismo, porque foi algo que hoje eu não me vejo de outra maneira. Eu gosto de ter empresa, de gerir, foi algo que eu peguei gosto mesmo. E é algo que eu tive dúvida lá atrás, porque é muito mais confortável eu passar num concurso e ficar lá. Sim. Muito melhor. Eu ia ter mais cabelo, com certeza. Mas o empreendedorismo me traz a possibilidade de pagar um implante capilar se eu precisar. É isso aí. Tá tudo certo. Que o CLT talvez iria me demorar muito para me dar essa possibilidade. Mas eu acho que resiliência. Porque o meu curso de investimento eu fiz 90 aulas, vendia por 197, vendi 100 unidades, se pagou, porque eu gastei tempo pra caramba. Só que não vingou. Eu poderia ter falado, pô, o digital não serve, não presta, e hoje eu tenho uma mentoria aí, que é o que é até minha principal fonte de renda, e o meu consultório é só online, é só telemedicina. Legal. Então é outra possibilidade que eu conhecer o mercado digital de antes me proporcionou. Nunca fiz um lançamento de 6 em 7, nem quero fazer esse tipo de coisa. Sim. Mas eu estudei o que eles faziam para acontecer isso. E aí quando eu precisei do digital com um produto realmente bom, que é a consulta personalizada, individualizada e com a mentoria, aí eu já tinha base para isso. Eu não tive que correr atrás. O que é o gerenciador de anúncios? Não, eu já sabia o que era, né? Então, me abriu muitas portas. Tudo é aprendizado. Né? Então, eu falaria para ele, continua aprendendo várias coisas aí que vale a pena. Legal. E Bruno, você tem uma frase, um mantra que é seu farol no oceano para falar, pô, é pra lá que eu vou, que guia você, que você repete todos os dias? Tem algo que tá na sua rotina aí de empreendedor? Tem algumas, mas acho que a que mais pega, eu não lembro só se ela é de alguém ou se eu peguei uma parte e adaptei, tá? Eu já não lembro se essa pessoa falou, é o Vitão, inclusive do Além da Medicina, que é um grupo bem, bem vitorioso aí na medicina. Ele fala, não sei se ele falou ou se eu adaptei, mas que o seu trabalho, o valor do seu trabalho, ele é condizente com a transformação que você é capaz de gerar na vida do seu cliente. Seja um paciente, seja um médico que me procura para uma mentoria. O quanto você vai impactar aquilo ao longo do tempo. Porque às vezes a gente minimiza o nosso trabalho. Você fala, pô, eu só estou tratando a ansiedade desse cara aqui. Pô, ajudei um médico a aprender um negócio novo. Tá, mas às vezes você ensinou isso para esse médico e ele consegue sair de um vínculo que estava fazendo mal para ele e abrir o consultório dele. Ou você pega o paciente que estava ali ansioso, que estava estagnado, estava quase terminando o casamento,
Pô, você deixa ele mais estável, você salva o casamento do cara. E daqui 2 anos ele tem um filho, esse filho, pô, vira médico lá na... Então, assim, esse efeito borboleta, ele é muito interessante. E a gente tem que tentar visualizar isso para se manter motivado. Se você vende, sei lá, vendo pneu de carro e fica, tá, só vou vender pneu, pô, qual que é o sentido da coisa, né? Sempre maior que nós, né? Sempre maior que nós. Então, assim, eu vou vender o pneu, isso vai trazer mais segurança para as famílias, talvez eu tenha melhorado. Ou mesmo, como eu vendi o pneu? Eu atendi eles fora de hora quando eles estavam desesperados. Pô, você gerou um puta de um valor. Então, gera valor, gera transformação, que o seu trabalho vai ser valorizado. Legal. A gente caminhando na finalização, Bruno, quando você tá com seus amigos, com a sua família, no barzinho ou no almoço de domingo e o papo é empreendedorismo. O que não falta no papo empreendedor para você? Fora cannabis. Não pode faltar, né? Cannabis, as pessoas me veem, parece que eu sou um pé. Parece que eu sou isso. Mas assim, quando eu tô falando de empreender com os meus amigos e colegas, um assunto que não tem como não ser falado é vendas e métricas. Porque assim, um negócio sem venda, ele não se sustenta. A gente já viu quantas startups a gente viu que não vendem nada, depois eles querem vender e não conseguem, né? Tipo, as pessoas não só querem o freemium ali, né? Só Sim. o free do negócio. Então tem que falar de vendas e tem que ter métrica. Porque você pode estar vendendo 200 assinaturas de podcast. Vamos supor que você colocasse para assinar. Tá, mas quantas pessoas estão tendo interesse e quantas eu estou convertendo? Se chegou 2.000, você vendeu 200? Pô, será que tá legal? Às vezes você está feliz porque vendeu 200, né? Sim. E isso serve para consultório, serve para mercado digital, serve para qualquer coisa que você for empreender. Tem que ter mínimo de métricas, né? Então a gente tem que falar disso e é uma das coisas que as pessoas têm dificuldade, né? Pessoas chegam na mesa e falam, tá, não estou vendendo. Tá, mas quantos você prospecta? Quantos chegam até a reunião? Né? Qual a objeção? As pessoas não têm esses dados, né? E aí não vai para cima. Quando eu comecei, né, a empreender, aí 8 para 10 anos atrás, eu também tinha um preconceito com a palavra vendedor, mas agora é a minha missão é desconstruir e divulgar que quem vende é o rei da empresa. O comercial manda no caixa, né? Porque traz receita, precisa gerar receita. E acho que a gente está conquistando essa mudança de mindset no empresário. Eu atendo muito médico também e falo, doutor, mas é minha secretária que precisa vender. Não, você também é o vendedor do seu negócio. E você é parte principal do processo comercial, né? Então é bem importante ver a área médica abrindo os olhos e falar, pô, eu preciso vender, né? Não tem nada de errado com vendas na Isso, e na verdade médica. As pessoas confundem venda com convencer. Você não vai... A ideia da venda, apesar de eu saber que nem sempre isso é respeitado, né? Mas a ideia da venda não é você convencer a pessoa a fazer algo que ela não precisa. Sim. É você ajudar ela a tomar a melhor decisão para ela e se a melhor decisão for o seu produto, beleza. Então tem muito paciente que chega na secretária, a secretária fala, Bruno, esse caso aqui você acha que é pra gente? Eu falo, não, tem um colega aqui que resolve melhor que eu. Porque senão a pessoa vai ficar insatisfeita. E uma pessoa insatisfeita na consulta com você, no seu negócio, ela vai falar mal para um tanto de gente. Quem gosta, fala bem para uma, duas. Mas quem não gosta, fala mal para um monte de gente. Exatamente. Então eu prefiro, às vezes, deixar aquele cliente ir, porque ele não teria resultado e depois ele falaria mal ou não ficaria satisfeito. E para manter ali a satisfação do meu público, das pessoas que vieram até mim e com o meu serviço. E essa pessoa que eu indiquei provavelmente vai ficar até mais grato de eu ter indicado do que de eu ter atendido. Bruno, primeiramente queria agradecer você. A gente estava procurando, né, falar desse tema com a galera, principalmente pelo público que a gente fala, né, para nossa galera que é empreendedor, gestor, líder. Eu sei que aqui a gente falou um recorte bem pequeno dessa complexidade que é o mundo da cannabis. Queria perguntar para você, para a galera que quer acompanhar seu conteúdo, que quer ir lá no seu direct tirar dúvida, para a galera médica que quer comprar sua mentoria, inclusive, como as pessoas te acham nas redes sociais? O meu perfil principal é DR, né? Dr. Bruno Palladini. Então é bem autoexplicativo mesmo. E aí, os médicos que tiverem interesse na mentoria, me mandam um direct lá que eu direciono para um perfil só, que é um perfil até fechado para isso, que o pessoal consegue trocar essa ideia, fala com a nossa equipe, a gente explica tudo certinho para tirar todas as dúvidas. Mas o perfil grande mesmo, grande entre aspas, tá, gente? Eu não sou influencer ainda, não, mas quem sabe um dia a gente chega lá. Mas
mas é o Dr. Bruno Palladini mesmo. Bruno, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, de energia. A gente tava na dificuldade de bater a agenda. Agendas sempre são complexas, né? Sim. Mas obrigado aí pela disponibilidade de trocar esse papo com a nossa galera. Não, que isso, eu que agradeço e quando quiser mais um de 3h30 aqui, a gente vem. Muito bom. Galera, muito obrigado pela companhia em mais um Papo Empreendedor. Você que quer acompanhar nosso conteúdo, trocar ideia, mandar insights, vocês sempre nos acham em todas as plataformas de áudio e vídeo no @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.